Você já se perguntou o que realmente significa ser livre? Nesta poderosa palestra de 1969, Neville Goddard revela um dos mistérios mais profundos das Escrituras. Paulo não foi apenas um personagem histórico, ele representa um estado de consciência que todo ser humano está destinado a alcançar. Segundo Neville, o verdadeiro Evangelho não é uma história que aconteceu há 2000 anos. É uma experiência interior, que acontece dentro do próprio homem. Quando Paulo declarou: "Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim", ele estava revelando o segredo da libertação espiritual. Neste ensino extraordinário, você descobrirá por que Paulo foi chamado do primeiro homem livre, o verdadeiro significado da menina dos olhos nas Escrituras, porque Deus só vê a si mesmo em você, o mistério do nascimento espiritual que liberta o homem da escravidão. Prepare-se para ouvir uma interpretação da Bíblia que poucos ousam explicar. Talvez, no final deste vídeo, você tenha percebido algo surpreendente. A história de Cristo não está no passado. Ela está acontecendo em você. Paulo foi o primeiro homem na história a ser liberto. Suas cartas, que compõem um quarto do Novo Testamento, foram escritas aproximadamente 30 anos antes dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sua primeira carta, cronologicamente falando, foi aos Gálatas e começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa declaração, se compreendida, conta toda a história da salvação. Um apóstolo é alguém enviado em missão. A missão de Paulo era contar a história da salvação por meio da experiência. Neste mesmo primeiro capítulo, ele faz esta confissão: "Quero que saibam, irmãos, que não recebi isso de homem algum, ao contrário, recebi por revelação de Jesus Cristo." Paulo não nega ter ouvido a história de outros, assim como você e eu. Minha mãe me ensinou a história de Jesus Cristo como história secular. Ela morreu acreditando que um único indivíduo viveu e morreu há 2000 anos. Foi assim que ela aprendeu com a mãe dela. Ao longo dos séculos, os homens ouviram a história contada dessa maneira. Então Paulo a ouviu de outros, mas questionou se era essa a intenção dos profetas, já que a única escritura disponível era o Antigo Testamento. Ao ouvir falar do nascimento milagroso, da ressurreição e ascensão de alguém que ousou afirmar ser Deus Pai, Paulo se rebelou contra a ideia, até que um dia, de forma repentina e surpreendente, o mistério de Jesus Cristo se revelou a ele. Tendo experimentado esse padrão de salvação, Paulo insistiu em defender sua interpretação da história. Paulo revela quem ele é ao dizer: "Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim." Algumas traduções registram a preposição como a, mas não é a, e sim em, pois Lucas nos diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Paulo confessou que Deus revelou seu Filho nele, portanto ele deve ser Deus, pois somente Deus Pai conhece seu Filho. João nos diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Sabendo quem ele é por causa de suas revelações, Paulo afirma: "Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor?" Ora, podemos interpretar essa afirmação de duas maneiras. Paulo de fato viu o Senhor ressuscitado e se tornou aquilo que contemplou quando a união aconteceu. E por causa de sua experiência, ele pôde dizer: "Eu lhes revelarei um mistério que esteve oculto desde os séculos e gerações. É o mistério de Cristo, a imagem do Deus invisível em você, que é a sua esperança de glória." Quando Paulo escreveu suas palavras, havia apenas uma escritura, o Antigo Testamento, e então, recorremos ao Salmo 17 e lemos estas palavras que Davi falou ao Senhor, dizendo: "Guarda-me como a menina dos teus olhos, e quando eu acordar, ficarei satisfeito em contemplar a tua imagem." A expressão traduzida como a menina dos teus olhos significa literalmente o pequeno homem dos olhos. Olhe na pupila do olho de qualquer pessoa, seja ela boa ou má, e você não verá o homem, mas a si mesmo. Assim também o Senhor, olhando nos seus olhos,
vê o seu próprio reflexo. Tendo escavado o olho para formar uma pupila que pudesse refletir, Deus só pode ver a si mesmo em sua escuridão. Agora, seja fiel, ó Senhor, à visão que teve quando disse: façamos o homem à nossa imagem. Olhando em seus olhos, Deus vê somente a si mesmo e mantém a visão celestial, não importa quais provações ele faça você passar para se manifestar como um ser vivente. Após essa experiência, Paulo compreendeu o que Davi quis dizer quando afirmou: conserva-me como a menina dos teus olhos. Deus, contemplando-se eternamente, não vê o teu exterior. Ele vê apenas o teu interior, a mesma imagem que viu quando olhou para mim. Não importa a cor da tua pele, quando Deus olha nos teus olhos, ele vê apenas aquilo que ele vai revelar. Tendo-se enterrado em ti, ele fará brotar de ti o ser que ele é, dotado de todo o poder e sabedoria que ele possui e revestido do seu corpo de infinito amor. Você pode ser uma criatura violenta e horrível aqui, mas quando essa criatura dentro de você despertar, você se tornará Deus, e Deus é amor. Isso eu sei por experiência própria. Agora, Paulo não está dizendo que, após essa experiência, os anos restantes serão agradáveis. Não. Sua história é de horror. Ele foi preso, sofreu um naufrágio, foi espancado e dado como morto. Não pense que, depois de vivenciar as Escrituras, você estará de alguma forma livre dos horrores do mundo, pois não estará. Você ainda passará por essas provações até o fim, mas saberá que, ao se despir da sua veste de carne, sua cruz, será libertado para irradiar e refletir a glória de Deus, reconhecendo-se como a imagem expressa da sua pessoa. Cada um, individualizado sem perda de identidade, vestirá a forma de Deus e possuirá o poder de Deus, o poder de assumir qualquer forma. Então, você será chamado e enviado em missão como Paulo, um apóstolo e um homem livre. Paulo era inicialmente conhecido como Saulo, que significa pedir, pois Saulo buscava a causa dos fenômenos da vida. Seu nome foi mudado para Paulo, que significa o pequeno. Ele é o Jacó tão pequeno que nos perguntamos como ele pode ficar de pé. Olhe para a pupila do olho de qualquer pessoa e seu reflexo será tão pequeno que nos perguntamos como ela pode se manter em pé. Mas Jacó se transforma em Israel, que significa o homem que governa como Deus. Não como um Deus, mas como Deus. Vendo apenas a si mesmo, Jacó, o suplantador, desperta como Israel e governa como Deus. O propósito de Deus não pode falhar, pois ele me revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu desígnio que propôs em Cristo, para a plenitude dos tempos. Paulo descobriu, por meio de revelação, que Jesus Cristo é um plano contido no homem. O plano não está fora de você, mas dentro, e quando se revela, ele se manifesta no homem, pois você é homem. Paulo compartilhou suas revelações da melhor maneira possível. Temos apenas 13 de suas cartas. Pode ter havido mais, ou ele pode ter confidenciado a pessoas que não registraram suas palavras, mas tenho certeza de que ele tinha o mesmo plano que se revelou em mim. É a mesma história, pois só existe um plano. E quando o tempo se cumprir, esse plano se manifestará em você, e você descobrirá que é o Senhor Deus Jeová. Paulo, como pessoa, não é mencionado em nenhuma fonte não bíblica do primeiro século, contudo, está registrado no livro de Atos e em suas cartas que Paulo foi acusado, levado perante o governador e preso. Falando ao rei Agripa, Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. Então, ele perguntou: por que alguém de vocês acharia inacreditável que Deus ressuscite os mortos? Agora estou sendo julgado por causa da esperança na promessa feita por Deus aos nossos pais por meio dos seus profetas. No entanto, Paulo não é mencionado em nenhuma obra do primeiro século fora da Bíblia. Portanto, veja bem, Paulo não é mais uma pessoa do que Jesus Cristo, Abraão, Isaque ou Jacó. Esses são simplesmente nomes de estados eternos de consciência, e quando você alcançar o estado de Paulo, o mistério de Jesus Cristo se revelará dentro de você e você será libertado. Neste momento, você é Jacó, o pequenino, a imagem que Deus vê refletida na pupila do seu olho ao contemplar a si mesmo. Deus não vê o seu exterior. Ele vê apenas o coração, o homem interior que é ele mesmo.
É esse homem interior que nasce, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o que nasce? Um Salvador que é Cristo, o Senhor. Eu sou o Senhor, teu Deus, e além de mim não há Salvador. Portanto, quando um Salvador nasce, tem que ser o Senhor Deus Jeová, cujo nome para todo sempre é Eu Sou. Quando tive essa experiência, senti-me despertando e me encontrando em um santo sepulcro, o crânio onde fui sepultado. Saí sem perder minha identidade e encontrei diante de mim o símbolo do meu nascimento. Agora vivenciei tudo o que está registrado nas Escrituras e compartilho minhas experiências com o mundo para encorajar aqueles que quiserem ouvir a crerem na história eterna e a repudiar todas as autoridades, instituições, costumes ou leis que possam interferir em seu acesso direto a Deus. Ninguém pode ajudá-lo a alcançar essa imagem, pois ela já está em você. É isso que Deus contempla. Você não precisa de nenhuma autoridade, seja ela chamada papa, arcebispo, rabino ou padre, para guiá-lo a si mesmo. Um dia você despertará como Deus, como só existe Deus no mundo, todos terão a experiência de saber que são Deus. Esta história eterna é verdadeira. Ela está plantada em você e sua manifestação interpretará o Antigo Testamento, que é uma prefiguração, um presságio que não pode ser compreendido até que aconteça em você. Paulo nunca entendeu o Antigo Testamento até que suas promessas se cumpriram nele. Ele pensava que tinha que seguir as leis alimentares e as cerimônias externamente, quando não importa o que se faça por fora. Se você nunca entrar em uma igreja ou encontrar um suposto homem santo, não fará diferença, pois nada deve se interpor entre você e seu Deus, e quando você encontrar seu Deus, você encontrará a si mesmo. Agora Deus tem um filho chamado Davi, que é o resultado de sua jornada através das provações deste mundo de morte. Quando você vir Davi, saberá quão verdadeiras são as palavras quando ele disse: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pois quando Davi estiver diante de você, não haverá dúvidas quanto ao seu parentesco. E você dirá, com Paulo: Quando aprouve a Deus revelar seu filho em mim, não consultei carne e sangue. A quem você recorreria para obter uma interpretação de uma experiência, quando não houvesse certeza alguma sobre o que havia acontecido? Assim, Paulo foi para a Arábia e, sem contatar ninguém, refletiu consigo mesmo sobre sua fantástica revelação. Eis um homem da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. Paulo observava todas as leis externamente, mas não as compreendia até que Deus lhe revelou seu filho. E, como ninguém conhece o filho senão o pai, quando o filho aparece, aquele que o contempla é o pai e o reconhece. Quando vi Davi, reconheci-o com mais certeza do que reconheço meus próprios filhos. Neste mundo, um pai é informado de que gerou um filho. Ele acredita na esposa, e talvez a criança se pareça com ele, mas não tem certeza de que seja realmente seu filho. E a mulher, se estiver dormindo durante o parto, não sabe se a criança que recebe do hospital é sua ou de outra pessoa. Mas não há incerteza alguma quanto à relação entre Deus Pai e seu filho Davi. Nenhuma. Quando Deus quis revelar seu filho em mim, eu soube quem eu realmente era. Antes daquele momento, eu não sabia. Pensava que era apenas um homenzinho, nascido de uma certa mulher, gerado por um certo pai neste mundo. Fui ensinado a acreditar na historicidade de Jesus, primeiro por minha mãe, depois por meus professores e pelas tradições da igreja. Eu pensava que isso tinha acontecido há 2000 anos e não tinha relação com esta época, mas digo-lhes que a história de Jesus Cristo é contemporânea. Ela está acontecendo, pois Deus veio e vem a história da humanidade na pessoa de Jesus Cristo, que é o modelo da salvação. Esse modelo foi sepultado no homem no momento em que Deus se contemplou como a menina dos olhos. Ele está passando pelas fornalhas agora e pode ser bondoso ou cruel. Quão longas, vastas e severas serão as fornalhas antes que ele encontre o Pai, é impossível dizer. Ninguém sabe quanto tempo levará até o momento em que Davi aparecerá para revelar o Pai a si mesmo. É a memória do Pai que retorna quando ele desperta do sonho deste mundo. Deus está sonhando aqui, imerso em uma realidade que é sua própria criação, seja ela boa, má ou indiferente. Desperta, Senhor. Por que dormes?
Desperta! Não nos abandones para sempre. Deus é o único autor do seu mundo e de tudo que nele existe, embora o que esteja acontecendo possa assustá-lo, pois parece estar fora e além do seu controle, pois você é o sonhador, sonhando a sua vida até que ela se torne realidade. Você é Deus, conjurando tudo em seu mundo, e tudo tem um significado simbólico para você, se você pudesse interpretá-lo. A história da Bíblia começa como uma visão de Isaías, Obadias e Ezequiel. Todas essas visões descrevem como Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Tudo é o desdobramento de Deus, e Ele está se desdobrando em você, como você mesmo. Você não é algo insignificante e externo, descartado, mas o próprio Deus, sonhando sonhos terríveis e belos enquanto revestido de corpos de carne. Mas um dia você despertará do sonho e se encontrará revestido da forma humana divina, a forma imortal do amor, que é o próprio Deus. Sim, você é humano e Deus é homem. Que ninguém lhe diga o contrário. Tu és um homem, Deus não existe mais. Aprenda a adorar a tua própria humanidade. A humanidade é a cruz que Deus carrega. Nunca houve uma cruz de madeira feita de uma árvore, pois a árvore está no homem. Que nossos cientistas busquem essa árvore na natureza, pois sua busca será em vão, já que a árvore onde Deus é crucificado está no cérebro humano. Ali Deus se levantará como você, e ali seu Filho unigênito estará e o chamará de Pai. Essa juventude celestial e eterna não tem mãe, pois na ressurreição não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Como homem ou mulher, você é uma imagem dividida. Mas como homem, você cumprirá as Escrituras. Ora, a base da autoridade de Paulo é a experiência. Ele vivenciou as Escrituras. A Bíblia não faz sentido quando lida como história secular, mas é um livro aberto quando vivenciada. O homem é capaz de fazer, fez, está fazendo e continuará a fazer tudo o que está registrado ali até despertar do sonho da vida. E, como ele prometeu a si mesmo, um dia ele despertará como Deus Pai, mas continuará escravizado à sua pequena veste de carne e sangue. Então ele também clamará: Ó Rei Agripa, por que seria inacreditável que Deus ressuscite os mortos? Não foi esta a promessa que Deus fez aos nossos pais por meio dos profetas? Por que estou aqui diante de vocês acorrentado desta forma? Quem dera vocês fossem como eu, sem as correntes. Mesmo sabendo o que havia experimentado, Paulo continuou a usar o corpo de limitação e fraqueza sobre o qual ainda estava crucificado. Mas ele sabia que, quando esse corpo fosse removido, seria pela última vez. Então, ele alcançaria a glória, irradiando e refletindo Deus, sabendo que era a imagem exata da sua pessoa. Paulo, como todos os outros personagens das Escrituras, representa um estado eterno pelo qual o homem passa. No princípio dos tempos, vocês ouviram o Evangelho e entraram no estado de fé chamado Abraão. Paulo afirma: As Escrituras, prevendo que Deus salvaria os gentios, chamados pagãos, pela fé, anunciaram o Evangelho antecipadamente a Abraão. E então ele comenta: A história de Abraão é uma alegoria. Ora, uma alegoria é uma história contada como se fosse verdadeira, cabendo ao ouvinte descobrir seu caráter fictício, aprender e aplicar sua lição. Paulo continua dizendo: Abraão teve 2 filhos, um nascido escravo e outro nascido livre. Se a história de Abraão é uma alegoria, e o Evangelho de Mateus começa com estas palavras: Esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então o que é a história de Jesus Cristo e Davi senão uma alegoria? Não se pode começar com uma alegoria e chegar a algo chamado realidade, pois todos os fins convergem para a origem. Se a origem é uma alegoria, seu fim também deve ser uma alegoria. Veja aqueles campos lá longe. O gergelim é gergelim, o milho é milho. O silêncio e a escuridão sabiam. E assim nasce o destino de um homem. Se a história de Abraão é uma alegoria, vamos descobrir o que nos está sendo dito. Há 2 nascimentos, o primeiro é o da escravidão, que vem do ventre de uma mulher. O segundo é um nascimento espiritual que vem, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim como esses corpos se geraram,
Deus se gera. Um é o nascimento para a escravidão, e o outro, o nascimento para a liberdade. Paulo é o primeiro homem a ser liberto, e todos serão Paulo, pois todos serão libertos pela mesma experiência. A criação aguarda com grande anseio ser libertada da escravidão da decadência e alcançar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, que coletivamente formam aquele único ser que é Deus Pai. Cada criança que nasce neste mundo é uma veste usada por um filho de Deus, como nos é dito no capítulo 32 de Deuteronômio. Ele estabeleceu limites para os povos da terra, de acordo com o número dos filhos de Deus, e todos os filhos são necessários para formar o Pai. A palavra Elohim às vezes é traduzida como Deus, singular, e às vezes como deuses, plural, como no Salmo 82. Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses, ele julga. Então Deus se volta para os deuses e diz: Eu digo. Vocês são todos filhos do Altíssimo, contudo, morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Nós somos os deuses que desceram a este fabuloso experimento biológico. Este mundo é o único lugar que poderia acolher tal experimento. Assumindo as limitações e fraquezas da carne humana, Deus está redimindo seus filhos, um a um, até que todos sejam redimidos como o Pai. Há apenas um Pai e apenas um Filho. Tu, o Pai, aceitaste a experiência, cujo resultado é o teu Filho, personificado em Davi. Tendo vivido essa experiência, eu, assim como Paulo, não nego ter ouvido a história das Escrituras de minha mãe e na escola. De fato, apanhei por citar a Bíblia incorretamente, o que eu não havia feito. Em nossa pequena ilha de Barbados, o castigo corporal era permitido, e nosso professor me espancou até sangrar por citar as palavras: Toma a tua cama e anda, quando sua tradução dizia: Toma o teu leito e anda. Ele era sádico e, para satisfazer seu próprio prazer sexual, pegou uma vara que podia ser dobrada em círculo, me fez inclinar sobre uma cadeira e me espancou impiedosamente. Quando meu pai soube o que o professor tinha feito, foi preciso o envolvimento de toda a família e dos vizinhos para contê-lo, pois ele pretendia matar o homem, mas um ano depois, o homem se suicidou. Fui retirado da escola naquele mesmo dia, mas a Bíblia foi gravada em minha mente. Digo-vos que a Bíblia é o único livro verdadeiro. Todos os outros livros são baseados em teorias. A teoria atual sobre a idade da Lua irá mudar, pois os nossos cientistas estão constantemente a conceber novas hipóteses para experimentar e, portanto, estão sempre a modificar o seu pequeno conceito de vida. Mas você e eu não precisamos de mudar, pois encontramos a verdade na nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Eu lhes digo: Deus, sua imaginação, é a única realidade. Ele é o sonhador dentro de vocês, e vocês e o sonhador são um. Esse um é Deus Pai. Jesus Cristo é um plano que Deus concebeu para despertar seus filhos e libertá-los deste mundo de morte para que retornem ao mundo da vida eterna. Agora, vamos entrar no silêncio.